saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de sua paz. A canção seguinte, de número 13, que é o Pai Nosso, também uma adaptação do Monsenhor Horta, com a psicografia de Chico Xavier. Pai nosso que estás nos céus, a luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escassez. Santificado Senhor, seja o teu reino sublime, em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz e carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também
seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. A canção de número 30, de nome Fim dos Tempos. A música seguinte, de número 31, que tem o nome Acreditar. Oh
as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te faz entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco e existe um mundo novo e o Calvário renascer. E acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver. E acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário renascer. Nós convidamos os irmãos à música de número 1, que é o hino do nosso querido mentor, Papa Pio II. Escolhido pelo mestre, faz ovelhas conduzir, menores esperança, nos ensina o caminho a seguir. Sua vida é exemplo
Boa noite. Sejamos todos bem-vindos nesta noite, nós deste lado da vida e aqueles que estão do outro lado foram trazidos também para estudar mais uma vez o Evangelho de Cristo Jesus. E nós temos que ficar felizes, porque Jesus faz o convite para cada um de nós, todos os dias. Vinde a mim, todos aqueles que estão aflitos, né? Que eu vos aliviarei. E Ele está aqui, seus braços abertos para receber todos nós aflitos, que hoje, inclusive, o tema é nas aflições da vida. Então vamos estudar e aprender um pouco a saber superar essas aflições. Hoje nós temos pessoas novas, né? Pela primeira vez, nós temos uma figurinha ilustre ali, a nossa amiguinha, que veio aqui sempre. Então nós costumamos nos apresentar. Meu nome é Ellen. Eu sou Francisco. Ana Cristina. Fernando. Eliana. Márcia. Oi. Jair. William. Guilherme. José também. Larissa. Siléia. Rosa. Yara. Edilene. Agora nós temos um brinde, uma canção de boas-vindas. Hoje a nossa casa está em festa. Este sorriso é pra vocês, irmãos. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Sejam bem-vindos. Eu sou isso. Abraço. Eu sou isso, não é? Bom, meus irmãos, o Evangelho de hoje, como já falei, é Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de prece, item de 26 e 27, nas aflições da vida, que será conduzida pelo nosso irmão Francisco. Mas antes nós temos a página do nosso irmão Fernando, que irá fazer, e nossa irmã Cristina nos conduzirá na prece. Vamos lá, prece. Aqui. Olha lá. Para fazer o teste drive. Mas senta ali. Fica sentadinho ali, junto com ele. Segura aqui os pontinhos, por favor. Bem, boa noite a todos. Que o nosso querido Jesus Cristo, nosso irmão, possa nos acompanhar, como sempre, e nos trazer bastante alegria, e nos dar muita paz, inclusive nos nossos familiares. A leitura de hoje, aflições. Mães, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do cristão. Pedro 4,13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templos em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças
ofereceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecem, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivo do plano material. Quando surgiu um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esqueceres a divina companhia de Jesus Cristo. Supondes, acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e acordos, porque parte das criaturas humanas diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhes a supremos companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e socorro. Serviço. Obrigado. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, entrando em sintonia com essa espiritualidade amiga que já se encontra desde as primeiras horas, aqui aguardando a cada um de nós, recebendo-nos como uma chuva fluida, trazendo para cada um de nós a tranquilidade, as bênçãos do alto, porque esse é o objetivo de todas as casas onde se reúnem em nome de Jesus, em nome de Cristo, para, como ele mesmo disse, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E aqui estamos nós, Senhor, para buscar a paz de Jesus dentro dos nossos corações, buscarmos a fortaleza espiritual para passarmos pelas dificuldades que a vida nos apresenta,
dizia o nosso querido irmão Lima, muito agradável, contudo precisa melhorar. É impossível, né? A gente não se lembrar disso. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, né, a mais essa noite de estudo, que a espiritualidade amiga, que o nosso Mestre Jesus nos oriente no mundo, né, para a gente bater um papo um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou tomar liberdade de chegar e colocar, vamos dizer assim, o nosso assunto dentro de um determinado critério, vamos dizer assim, um pouco diferenciado, até porque nas aflições da vida a gente tem que chegar e fazer alguma reflexão, digamos assim, no que vem a ser efetivamente, né, essa fé, no que vem a ser efetivamente essa possibilidade de nos auto-superarmos, vamos dizer assim. E para isso, inclusive, o irmão querido Kardec faz aqui uma observação bem interessante, logo no prefácio, onde ele faz alusão aos capítulos 27, do item número 6, e no capítulo 2, do número 4, 6 e 7. Então, nós vamos fazer assim, vamos ler esse prefácio, vamos dar um passeio nesses dois temas, entendeu, que estão aí devidamente lançados, e a gente bate um papo sobre isso, daí encerrando então com essa prece maravilhosa que existe, tá bom? Então vamos lá. Nas aflições da vida, prefácio. Desculpe, só para esclarecer para vocês que as edições, sendo diferentes, algumas vezes os textos podem ser, digamos assim, diferenciados, contudo, a essência da mensagem é exatamente a mesma, tá bom? Como eu sou velhinho, entendeu? Eu conheço meu livro aqui, é aquele detalhe. A gente procura chegar e fazer um acompanhamento com ele, mas essas edições mais novas também têm exatamente essa mesma finalidade, tá? Só para fim de esclarecimento. Então, prefácio. Podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e Ele pode nos atender quando tenham uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mau daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Então, de antemão aqui, o nosso codificador já coloca uma observação muito interessante em nível comportamental, que é exatamente no que diz respeito ao nosso lado material e ao nosso lado espiritual. Muitas das vezes nós dissociamos esse tipo de coisa, e aí muitas das vezes acontece de termos aí esses sentimentos de aflição, né? Porque a gente se esquece que somos espíritos imortais. Esse corpo e essa existência terrena, essa existência presente, ela é passageira. Tem a finalidade, de uma maneira ou de outra, de nos aprimorarmos. Então, muitas das vezes, quando acontece algum tipo de aflição nesse sentido, e essas preces não são assim de imediato atendidas, olha só como é que o Pai é generoso nesse aspecto também, né? Se Ele arbitra que não é o momento de nós termos aquele retorno da maneira que nós queremos, que a nossa vontade imediata lhe prevaleça, que seja feita a vontade dele, sempre, porque Ele efetivamente é o nosso Pai, em espírito, não é isso? E o nosso espírito é eterno.
E o nosso espírito deve aprender também nesse sentido. Então, o codificador faz uma colocação dos capítulos 27, número 6, que a gente vai dar, então, uma lidinha aqui agora, que diz o seguinte: eficácia da prece. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acreditam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular, segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou no outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude de sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade. Então nós vemos aqui que dentro desse contexto da eficácia da prece, há um componente importantíssimo que reza exatamente nessa oração que ele nos deixou para a gente, né? Que seja feita a vossa vontade. E muitas das vezes, nossa vontade pode, até de uma maneira ou de outra, agredir até uma lei natural, agredir até uma lei divina, por conta dos nossos propósitos, muitas das vezes equivocados, muitas das vezes ingênuos, muitas das vezes, né, preocupados, né, com a parte do egoísmo, com a parte da vaidade, onde a gente deixa exatamente passar essa situação da prece, como se a prece fosse somente para me atender na minha condição humana, e esquecendo dessa parte espiritual, esse pedaço tão importante da nossa vida, que é a vida espiritual, que é eterna. Não é? Então, dentro desse contexto aqui, existem colocações assim fantásticas que eu gostaria de já colocar em discussão, né, com os nossos irmãos, alguma opinião que queiram dar, alguma coisa que precisem acrescentar dentro desse contexto aí. O que vocês acham? Vamos seguir? Então vamos seguir. O codificador faz a citação aqui do capítulo número 2, que são os versículos 4, 6 e 7. Então vou convidar os irmãos a buscarem aí, no caso, o capítulo do número 2, lá no início, onde nós temos aí os itens 4, 6, 7. 5 a 7. É interessante, né? Você veja como é que são as coisas
da revisão, né? De repente fizeram aqui a revisão, porque aqui no ganhinho aqui é aquele detalhe que está exatamente postando 4, 6 e 7. Então, de vocês aí, previsto 5 a 7, confirma? Então, vamos estudar aí os 5 a 7. Se bem que essa realeza de Jesus aí é bem importante também, no item 4. Mas vamos lá no ponto de número 5. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Cabe aí, no caso, uma reflexão um pouco mais profunda, porque na realidade a gente está sempre se perguntando o que somos nós, né? Diante desse contexto, dessa nossa existência. O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente está aqui? Muitas das vezes a gente se esquece que de bilhões, digamos assim, né, nós fomos selecionados, digamos, para ser formados, né? O ovo, o zigoto, o feto, de repente o embrião, de repente uma existência carnal, de repente um ser reencarnado. Todo esse processo, de uma forma ou de outra, já significa um grande privilégio que nós temos diante dessa existência, né? Carnal e espiritual também. Então é muito importante que a gente procure, de uma certa forma, sempre refletir, principalmente nesse momento, nessa dualidade do nosso ser, né? Do modo carnal e do modo espiritual. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que a rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então, quando nós começamos a ter noção dessa nossa existência espiritual também, a gente procura, de uma certa forma, acreditar no porvir, ou seja, no futuro, naquilo que efetivamente venha a acontecer mais adiante. E isso, de uma maneira ou de outra, reduz, digamos assim, aquele sentimento de aflição, como se tudo fosse acabar nessa existência, nesse momento, não é isso? Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhes pungente mágoa. O desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça do que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes.
a gente deve realçar exatamente isso, que grande parte dos problemas que ocorrem nas nossas existências carnais são decorrentes exatamente disso que aqui está. Nós mesmos é que provocamos, né? Com esse pressuposto de que a vida acaba já, acaba agora, que não temos esse porvir, que não temos esse futuro, quer dizer, essa coisa da espiritualidade, né, que nos falta, de chegar e entender esse futuro, esse porvir. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo alguma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. É uma boa chamada de atenção nesse sentido, né? Porque se a gente se preocupa tanto, né, no sucesso material e se abandona, digamos assim, essa parte espiritual, olha o que nos resta lá na frente, né? Eu devia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter modificado, né, aquele pensamento assim, está sempre naquele futuro do pretérito, né, do que já passou. E o momento é exatamente esse o momento, que é o momento do equilíbrio, que é o momento de nós buscarmos efetivamente, é essa reflexão, sabe, sobre esse espírito que aqui está, e que clama de uma maneira ou de outra, de ter também essa oportunidade de se manifestar nesse equilíbrio, nessa amorosidade, nessa fraternidade. No item número 6 diz: se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo religará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Quer dizer, é da nossa natureza humana buscarmos o bem-estar. Desde a época das cavernas, que a gente está buscando exatamente esse progresso no nível de bem-estar, né? Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo que possui, cai em desespero. Mais uma vez, importante é que a gente busque exatamente esse equilíbrio, né? Para que tenhamos esse senso, digamos, de responsabilidade na nossa existência material, como também na nossa existência espiritual. Porque se nós já tivemos o privilégio de reencarnarmos, é porque uma missão nós temos aqui para chegar e nos reciclarmos, vamos dizer assim.
nos resgatarmos das nossas deficiências, das nossas vicissitudes de vidas anteriores, né? Querem saber onde está exatamente, né, esses defeitos, essas limitações espirituais? É só a gente se observar nas nossas limitações. Quando a gente é mais vaidoso, quando a gente é mais orgulhoso, quando a gente não aceita e não respeita a opinião, entendeu, do nosso semelhante, quando a gente passa, entendeu, por um mendigo ou por um infortunado da vida e não vê naquele ser ali um irmão nosso também. Quando a gente vê, de repente, né, esses nossos líderes aí que de repente tomam, né, como responsabilidade reencarnatória uma baita de uma recuperação, uma baita regeneração, e ao final das contas botam tudo a perder e mais uma vez vão reencarnar para resgatar isso. Enfim, o meu reino não é deste mundo, assim disse Jesus. O que nos cabe chegar e buscar? O reino daqui ou o reino, né, do nosso mestre Jesus? No item 7 diz: o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. É fato. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas considerarmos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Então está aqui muito claramente explicado o porquê, né, de, nesse momento que nós estamos vivenciando, né, o Espiritismo está cada vez mais em voga, está cada vez mais sendo estudado, sendo discutido, enfim, sendo estudado, né, de uma melhor maneira e principalmente sendo praticado, porque nós estamos chegando num momento onde as demandas da natureza humana são tão grandes que, se nós não nos ligarmos exatamente nessa fraternidade universal, de não imaginarmos os nossos irmãos como nossos semelhantes aqui, nesse plano de terra, mas como também em todo o sistema solar, em todas as galáxias, em todos os outros mundos que nós sabemos, e esse mundo não é só privilégio nosso. Existem outros mundos, existem outras existências, e tudo isso irmanado nessa fraternidade universal. É o grande desafio que nós temos na nossa condição humana, sabe? Procurarmos sair, digamos assim, dessa nossa limitação terra a terra, para imaginarmos exatamente onde nós estamos dentro desse contexto todo. Quando a gente coloca, né, aquelas imagens do sistema solar, quando a gente vê o nosso planeta azul maravilhoso, quando a gente vê o poder da gravidade fazendo rotação, translação, são tantas coisas que a gente tem que agradecer, são tantas coisas que nos colocam, de repente, dentro de uma posição de humildade tão grande, que a gente deve refletir efetivamente, sabe, na reencarnação.
Então, nas aflições da vida, voltando aí no caso, né, ao capítulo de número 28, o item de número 27, nós temos a prece nas aflições da vida. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores dos vossos desígnios, venham ajudar-me na sua realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Nessa formulação de pedido aqui, eu vou tomar liberdade de pedir aos irmãos que nós oremos por todos esses nossos irmãos necessitados, por esses irmãos que estão acabando de fazer a passagem, como recentemente nós recebemos algumas notícias, por esses nossos irmãos que também estão em necessidade de saúde, nos hospitais, nas suas próprias residências, desses nossos irmãos, viajores sem destino por esses mundos, por essas estradas, por esses irmãos que não têm um teto, que vivem nas marquises, debaixo de viadutos, por esses nossos irmãos que praticaram algum crime, algum equívoco, que cumprem suas penas nos presídios. Nós nos pedimos espiritualidade amiga e Senhor, que nos compadeça de cada um desses, através da oração que vós nos ensinastes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livres de todo mal. Que assim seja, a vós todo o poder e glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E nós abrimos a palavra aos nossos queridos irmãos para um comentário. Senão eu vou botar música. Senão eu vou botar música. Alguma colocação? Alguma colocação que vocês querem fazer? Vamos ver aqui, só uma coisinha aqui, só para a gente não esquecer. Nós vivemos num planeta de expiações, né? Aí, ele vem falando aqui, ó, se o que pedimos não nos é concedido, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Então, está explicando aí como a gente deu nos capítulos anteriores, que Deus, Ele não nos dá tudo que a gente pede, né? Justamente por sua misericórdia, porque a gente não sabe o que é bom para nós, né? Porque a gente comprou imediatista, a gente quer aquilo ali para hoje, para agora. É igual quando a criança que quer um brinquedo. Vai ver um brinquedo, ele quer aquele brinquedo ali, que ele julga que aquilo ali será o melhor.
que é prova, o que é expiação, se é a mesma coisa, se é diferente. Eu sei que é a mesma coisa. Nós passamos pelas duas mesmo. Passamos Pela prova e pela expiação. Posso tentar. Quem se atreve? Posso tentar. Pode tentar. Olha, eu entendo assim, a prova é uma situação que eu tenho que passar muito difícil, né? Para que eu tenha como mostrar a minha coragem, a minha determinação em superar aquele problema, a minha resignação. E a expiação é quando, por exemplo, eu matei alguém numa vida anterior e nessa vida essa pessoa está numa convivência comigo para eu poder ter um resgate daquela situação. E assim, porque está escrito no Evangelho, reconcilia-te com teu irmão quando estás ao caminho, né? Então, é dada uma outra oportunidade para que aquela pessoa perdoe o que eu fiz com ela e que eu também tenha uma convivência que cause uma harmonia, né? Que a gente consiga conviver em paz, pelo menos assim, sem que eu cometa o mesmo ato, né? Eu entendo expiação assim. Eu vou fazer uma análise. A palavra expiação. O grego expiar. Ação que eu pratiquei. Então, por exemplo, quando eu tenho uma doença muito grave, muito forte, porque eu vou sofrer na carne, toda ação daquilo que eu pratiquei. Então, aquela dor é o remédio amado. Aquela dor é a cura do meu espírito. Eu estou passando o meu perispírito, eu estou passando para o meu corpo aquela máquina para sair do meu perispírito. Então, aí eu vi. Então, a ação da dor na nossa vida é exatamente isso, é a cura, é o remédio amado. A expiação você está devolvendo algo que você tirou, né? Então, é diferente. A prova, você está sendo testado, né? A prova, você pode fugir dela, né? Ignorar, mas a expiação você não tem como ignorar porque é uma condição, né? Você, obrigatoriamente, você precisa estar passando por ela. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele, então nós precisamos passar pela expiação, porque quando a gente desperta a consciência, aquilo nos atormenta tanto, né? Que a gente pede, a gente precisa, a gente quer passar por uma situação em que a gente possa devolver aquilo que a gente tirou. Né? Se a gente tirou a paz do outro, nós vamos vir numa situação ali que a gente não tem como escapar dela. Né? Então, são casos, às vezes, de mães que têm filhos com condições assim, de doenças incuráveis. Né? Então, a mãe, ela está ali o filho está passando uma expiação e ela também, ele está resgatando na carne, e ela também está ali naquele processo que ela está juntamente comprometida e não pode. Ela não tem como abandonar aquilo ali, né? Então ela está no processo. Mas o importante é como que a gente vai passar por esse processo, né? Se a gente vai passar com revolta, reclamando, né? O amor. Exatamente, que é isso que eu ia colocar em relação ao que ela está colocando aí. A resignação não é a gente chegar e se conformar, baixar a cabeça e ficar olhando para o chão. A resignação é operosa.
A resignação é no sentido de chegar e ter esse discernimento que aí não fala, muita propriedade, contudo,